Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13, até o versículo de número 17, estaremos lendo esse texto da palavra de Deus. Glória a Deus. Deixa os irmãos procurarem. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Convido os irmãos para nos colocarmos em pé, glória a Deus, para juntos orarmos a Deus, agradecendo ao Senhor pela leitura dessa palavra. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai que está nos céus, em nome de Jesus, o Teu Filho, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações. Ó Deus, revela-nos aquilo que o Senhor tem reservado aos nossos corações. Precisamos, ó Deus, aprender mais a respeito da Tua palavra. E te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que venhamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu quero, antes de começar a meditar com os irmãos, apresentar aqui a nossa irmã Maria. Nossa irmã Maria já é quase da casa, né, Maria? É uma visitante quase membro. Graças a Deus pela vida da nossa irmã Maria, que veio cultuar conosco. A nossa irmã, sempre que pode, ela vem louvar a Deus, falar com Jesus através da oração e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe nossa irmã Maria. Também está ali nosso amigo Jacinto. Glória a Deus. Estou muito feliz, Jacinto, com a sua presença, viu? Estou muito feliz mesmo em vê-lo na casa do Senhor, juntamente conosco. Aqui nós viemos para adorar o nome do Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem algo reservado para falar ao seu coração nesta noite. Estou muito feliz com a sua presença, Jacinto. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estou feliz com a presença dos nossos irmãos. Se é verdade, vamos recebê-los dizendo: Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E voltem sempre. Traga mais 10. Isso, e traga mais 10. Isso, volte e traga mais 10.
Glórias a Deus, aleluia. Vai encher, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos, baseado no seguinte tema: igreja como agente transformadora na sociedade. A igreja como agente transformadora nessa sociedade pecaminosa a qual nós vivemos. E antes de nós começarmos, irmãos, a meditar um pouco na palavra de Deus, nós precisamos entender que quando Jesus esteve neste mundo, é possível notar que Jesus ele era um homem que vivia de acordo com os costumes e as tradições judaicas da sua época. Os irmãos observem na palavra de Deus que Jesus, ele não era um homem isolado. Ele não era um homem que ficava afastado da sociedade. Não. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos notar que Jesus, ele era um homem que vivia de acordo com os costumes e as tradições do povo judeu. Notem que Jesus, ele era um homem que vivia tão envolvido na sociedade, nos costumes judaicos, que ele, irmãos, ele frequentava as sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram lugares onde os judeus se reuniam para estudar a Torá, para estudar a lei de Moisés. E Jesus, ele participava dessas reuniões, frequentava as sinagogas dos judeus para cumprir os costumes da tradição judaica. Além disso, Jesus, ele além de frequentar as sinagogas, ele também pagava os seus impostos como um cidadão judeu. Não era Jesus um sonegador de impostos, de forma alguma. Jesus, ele pagava os seus impostos para o governo, conforme era solicitado a todos os cidadãos daquela época. Jesus, além de frequentar as sinagogas, pagar os impostos dos judeus, Jesus também, quando ele era convidado, ele participava das festas dos judeus. Tanto que o primeiro milagre que Jesus operou foi na onde? Foi numa festa. Na festa de casamento em Caná da Galileia. Então, os irmãos e as irmãs podem observar na palavra de Deus que Jesus, ele era um homem que vivia numa sociedade, e não somente vivia, mas ele participava dos costumes da sociedade. Ele não era um homem isolado, afastado, que ficava num canto. Não, ele estava completamente envolvido na sociedade da época. E também nota-se que foi no meio da sociedade, ou seja, no meio das pessoas da época, que Jesus realizou os seus milagres. Foi no meio da sociedade que Jesus fez o quê? Que ele curou os enfermos. Foi no meio da sociedade que Jesus expulsou os demônios. Foi no meio da sociedade que Jesus ressuscitou os mortos.
Foi no meio da sociedade que Jesus pregava e ensinava a palavra de Deus. Então, os irmãos e as irmãs, notem que tudo que Jesus fazia era no meio da sociedade, no círculo social. Jesus, ele se envolvia com as pessoas da sua época, com o grupo social do seu tempo. Tanto que nesse grupo social foi onde Jesus se manifestou, realizando seus milagres, expulsando os demônios e pregando a palavra de Deus. Logo, Jesus, ele conseguiu, envolvido na sociedade da época, ele conseguiu transformar o mundo em que ele vivia naqueles dias. A forma das pessoas pensarem, agirem, Jesus conseguiu mudar a mentalidade do ser humano da época. Por quê? Porque ele vivia em sociedade. Então, foi na sociedade que Jesus se manifestou a todos os homens desta terra. Foi na sociedade que Jesus realizou seus milagres. E foi na sociedade que Jesus conseguiu mudar o mundo da sua época, a forma das pessoas pensarem e agirem. Portanto, meus irmãos, da mesma forma deve ser a igreja do Senhor. Da mesma forma deve ser a igreja. Eu, você, nós temos que ser um agente transformador nessa sociedade pecaminosa em que nós vivemos. Nós, meus queridos e amados irmãos, só vamos conseguir mudar essa sociedade se nós estivermos inseridos nessa sociedade. Nós podemos estar na sociedade, mas nós também podemos não fazer parte da sociedade. Como assim? Você pode estar perguntando. Uma pessoa que está na sociedade, mas não faz parte, é aquela pessoa que não se envolve com a sociedade, que não procura estar no meio da sociedade para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho, para ser sal da terra e luz do mundo. O crente que está na sociedade, mas não se envolve na sociedade, é aquele crente que tem a oportunidade de Deus de anunciar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, de ser sal da terra, luz do mundo, de fazer a diferença, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da sua vida. Mas para isso acontecer, ele tem que se envolver, ele tem que estar no meio da sociedade. Mas esse envolvimento social do crente com a sociedade não significa que ele vai fazer aquilo que a sociedade faz de errado. Não é isso, meus queridos e amados irmãos. Não é isso. Jesus, ele estava inserido na sociedade, no círculo social, para fazer a diferença, para glorificar o nome de Deus. Então nós podemos estar inseridos, envolvidos numa sociedade, mas não para fazer o que a sociedade pecaminosa faz. Não é isso. Mas para ser sal da terra, luz do mundo, para anunciarmos o Evangelho, pregarmos a palavra de Deus, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da minha e da sua vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender esse contexto, essa introdução, para nós falarmos acerca da igreja como agente transformadora na sociedade. É assim que deve ser eu e você.
Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos um povo eleito. Nós somos a igreja do arrebatamento. A igreja que Jesus vai voltar para um dia nos buscar e nos levar para o céu. Mas será que nós, sendo essa igreja, será que nós estamos fazendo a diferença neste mundo? Será que nós estamos sendo agentes transformadores na sociedade? Será, meus irmãos, que nós possamos nesta noite refletir acerca desse texto e entender que nós precisamos, como igreja, ser diferente, ser sal da terra e a luz do mundo na sociedade que nós vivemos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, entenderam? Amém? Está dando para entender, irmãos? Amém? Vamos lá, então, vamos definir o que é sociedade. Nós estamos falando sobre a igreja como agente transformador na sociedade. É isso que nós estamos estudando neste culto de oração e ensinamento da palavra de Deus. Porém, o que é a sociedade? O que é uma sociedade? Segundo um site da internet, um site conhecido como Significados, a sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. Então, isso é sociedade. Grava bem isso. Sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. Uma sociedade precisa conviver de forma organizada. Partindo desse pressuposto de que a sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada, partindo desse pressuposto, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não foi feito para viver de forma isolada. Não. Se sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada, é um conjunto de seres que convivem juntos, logo, eu e você, que fomos criados pelo Senhor nosso Deus, nós não podemos viver de forma isolada, separados do mundo. Não, mas com outros seres humanos. Tanto que temos tanto essa necessidade que Deus ele constituiu a família, que é considerada a base da sociedade, irmãos. Logo, eu e você, nós não podemos viver isolados de forma nenhuma. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode viver isolada. Ela não pode viver de uma forma separada da sociedade. Não. Ela tem que estar inserida na sociedade. Eu e você, irmãos, nós não podemos nos esconder. Não. Muito pelo contrário. Eu e você, nós como igreja, como sal da terra, como luz do mundo, nós temos que sair à sociedade. Por quê? Porque nós somos a diferença neste mundo. Eu e você somos a diferença, somos o sal, somos a luz que ilumina este mundo que está coberto pelas trevas do pecado. Logo, se eu e você nos ausentarmos, nos isolarmos, ficarmos num canto, separado, e não sairmos ao mundo para fazer a diferença, para que o nome de Jesus venha ser glorificado através
dia. Logo, irmãos, nós não vamos estar sendo sal e luz. Não. Onde já se viu uma luz isolada? Não, a luz ela tem que ficar no alto, para que ela venha iluminar a escuridão. A luz ela não pode ficar lá no cantinho, lá no esconderijo. Não, a luz ela tem que iluminar. E eu e você, que somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que sair nessa sociedade para pregarmos o Evangelho e assim glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Temos que fazer a diferença. Você não pode ficar isolado, meu irmão. Você não pode ficar isolada, minha irmã. Não. Você foi chamado e chamada para fazer a diferença. Eu e você temos que fazer a diferença nessa sociedade. O mundo está coberto pelas trevas do pecado. Nós temos a receita. A receita é o Senhor Jesus Cristo. Temos que levar a mensagem do Evangelho para o homem pecador. Assim, nós estaremos sendo igreja. Porque a igreja, ela é um conjunto de seres chamados para fora. Um grupo de pessoas chamados para fora. Igreja vem de uma palavra grega, eclésia. Eclésia significa chamados para fora. A nossa igreja, a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério da Bíblia, é uma igreja chamada para fora. Ou seja, nós não nos contentamos em ficarmos isolados dentro dessas quatro paredes. Não, eu não me contento com isso. Todos os dias eu oro a Deus e peço: Senhor, salva vidas, salva o pecador. E nós saímos a este mundo para anunciar o Evangelho. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. A igreja precisa ser missionária, evangelística. Temos, irmãos, que anunciar o Evangelho para o pecador. Não podemos ficar isolados. Não, temos que fazer parte da sociedade. No caso de Jesus, ele nasceu em uma família, conviveu em uma sociedade dominada pelo pecado. Nós sabemos de Jesus, só que ele veio a este mundo para transformá-lo. Jesus, ele conseguiu transformar o mundo, por quê? Porque ele estava envolvido numa sociedade. Se Jesus não estivesse envolvido, inserido no meio da sociedade, ele não conseguiria transformar o mundo. Por que ele conseguiu transformar o mundo? Porque ele estava no meio da sociedade. Ele estava inserido no meio das pessoas. Ele não se isolava, a não ser para orar, a não ser para buscar a presença de Deus. Aí sim, há momentos que nós podemos nos isolar para buscar a Deus. Mas, fora isso, meus irmãos, nós temos que sair ao mundo, se envolver. Não se envolver na sociedade, volto a repetir, no sentido de fazer o que o homem pecador faz, não é isso. Mas de se envolver para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então, nós definimos o que é sociedade. É um conjunto de seres que convivem de forma organizada. Isso é uma sociedade. Agora nós vamos falar sobre a vida de Jesus em sociedade. Falamos que Jesus, ele convivia em sociedade. Mas como era esse convívio de Jesus na sociedade? Ao contrário dos escribas e fariseus, que não sabiam, na realidade não sabiam como viver em sociedade e ainda fazia acepção de pessoas, irmãos.
Jesus, ele fez questão, olha que interessante, ele fez questão de estar na companhia de publicanos e pecadores, que na época eram pessoas discriminadas pela sociedade judaica. Os escribas, os fariseus, os líderes religiosos da época, eles não sabiam viver em sociedade. E, além de não saber, eles ainda faziam acepção de pessoas. Eram hipócritas, falsos, viviam de aparência. Tanto que Jesus vai condenar a hipocrisia dos escribas, dos fariseus, dos líderes religiosos da época. Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. Jesus vai chamá-los de raça de víboras. Por quê? Porque viviam de aparência. E além disso, faziam acepção de pessoas. Eles cobravam das pessoas aquilo que eles não poderiam fazer. Eram falsos, eram hipócritas. E aí eles se isolavam dos considerados publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Os publicanos eram conhecidos como cobradores de impostos. Eram homens que trabalhavam para o governo de Roma, cobrando impostos dos judeus. Eles cobravam impostos do povo judeu e entregavam para o governo de Roma. Esses eram os publicanos. E pelo fato deles serem judeus, eles eram considerados traidores pelos judeus. Era como se os judeus falassem: olha, você que é um publicano, você é um traidor. Por que você é um traidor? Porque você é um judeu que cobra impostos do seu povo para entregar para o povo romano que está nos julgando, que está nos dominando. Logo, esses publicanos, eles eram odiados até a morte pelos judeus. Os judeus se afastavam dos publicanos. Os judeus não queriam se aproximar de um publicano, porque o publicano era considerado um traidor. Fora os publicanos, nós também temos os pecadores, que eram as pessoas que viviam à mercê da marginalidade. Eram os ladrões, os assaltantes, os traficantes, enfim, as prostitutas, enfim, todas as pessoas que sofriam discriminação na época. Ninguém queria se aproximar desses tipos de pessoas. Aí Jesus, para fazer diferença, Jesus, ele se aproximava dessas pessoas. Notem, meus irmãos, notem a diferença. Eu falei que os escribas e os fariseus, eles se afastavam dos publicanos e dos pecadores. Aí o que Jesus fazia? Jesus se aproximava dos publicanos e dos pecadores. Jesus se aproximava daqueles que ninguém queria se aproximar. Jesus se aproximava das prostitutas que as pessoas passavam longe. Jesus ia lá e se aproximava. Tanto que Jesus transformou a vida de uma prostituta chamada Maria Madalena, que se não fosse Jesus ela teria morrido. Que os homens estavam com as pedras na mão para apedrejar aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Aí Jesus vai dizer: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Começou a sair dos mais velhos até os mais novos. Então Jesus, ele se aproximava de quem ninguém queria se aproximar: dos ladrões, dos assaltantes, das prostitutas, dos pecadores. Era isso que Jesus fazia. Jesus, ele não fazia, meus irmãos, o que muitos nos nossos dias fazem, que é a acepção de pessoas.
Jesus não fazia isso. Jesus era diferente. Se ninguém se aproximasse de um pecador, Jesus ia lá e se aproximava. Se ninguém falasse com um pecador, Jesus ia lá e falava. Jesus, ele veio, meus irmãos, para fazer a diferença neste mundo. Jesus, ele veio para nos ensinar a importância de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Hoje em dia, nós temos vergonha de evangelizar uma prostituta. Temos vergonha de evangelizar um travesti. Temos vergonha de evangelizar uma lésbica. Nós temos vergonha de nos aproximarmos de pessoas que são discriminadas pela sociedade. Nós ficamos com medo. O que é que o pastor vai pensar de mim se ele me ver conversando com essa garota de programa? O que é que o pastor vai pensar de mim se ele me ver conversando com esse travesti? E aí nós começamos a colocar obstáculos, barreiras no relacionamento com o ser humano. Aí eu lhe pergunto, meu irmão, é isso que você chama de amor? É isso que eu chamo de amor? É isso que nós chamamos de amar o próximo? É isso? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não, Jesus era diferente. Jesus se aproximava das pessoas. Jesus se aproximava dos pecadores, das pessoas discriminadas pela sociedade, para levar uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Jesus, ele não era como nós, que ficamos com medo de se aproximar de pessoas para levar as mensagens do Evangelho. Nós selecionamos quem nós vamos evangelizar. Selecionamos. E não é isso que Jesus espera de mim e de você. Jesus, ele fez a diferença. Ele nos ensinou a importância de nós vivermos em sociedade e levarmos a mensagem do Evangelho e sermos uma igreja transformadora. É isso que Jesus quer. Agora, enquanto nós continuarmos colocando obstáculos na evangelização, nós não vamos conseguir ganhar o pecador para Jesus. Nós não podemos criar obstáculos, meus irmãos. Não, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Temos que nos aproximar, falar de Jesus, independente de quem quer que seja. Independente. Jesus não se afastava, não. Em vez de se afastar desse grupo social que sofria discriminação, Jesus investiu seu tempo em pessoas da sociedade que mais precisavam dele, que mais queriam ouvir a sua mensagem. Pois ele vai dizer em Mateus capítulo 9, versículo 12: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os pecadores estão caminhando a passos largos para o inferno. O homem pecador está neste mundo caminhando para o inferno. E o que é que eu e você estamos fazendo para levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas? O que é que eu e você estamos fazendo para impedir que o homem venha morrer sem a sua salvação? Não, nós temos que levar a mensagem, temos que falar de Jesus, temos que nos aproximar, meus irmãos, e desfazer todas as barreiras que nós mesmos criamos no relacionamento social. Isso é ser igreja. É essa igreja que Jesus vem buscar. Jesus não vem buscar uma igreja separada, uma igreja separada da sociedade, no sentido de não se envolver para levar as boas novas do Evangelho. Não, nós temos que nos aproximar, porque tem pessoas, irmãos, que estão precisando nos ouvir. Você sabia disso? O que tem de pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus? Ela tem sede, a alma dela tem sede
sede de Deus. Ela tem sede de Deus. E o que ela precisa é de uma palavra da parte de Deus. E quem tem que levar essa palavra é eu e você. É a igreja do Senhor. É nós que somos sal da terra e luz do mundo. Por isso, nós temos que viver em sociedade e fazer a diferença na sociedade como uma igreja transformadora. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja em sociedade. Na sociedade que nós vivemos, irmãos, a igreja de Jesus, ela deve ser uma igreja irrepreensível. Caso contrário, ela não terá credibilidade necessária para pregar a palavra de Deus. Nós, como igreja do Senhor, como igreja do arrebatamento, nós que somos a igreja que Jesus vai voltar para nos buscar e nos levar para o céu, nós, meus queridos e amados irmãos, temos que ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Temos que ser diferentes. Nós não podemos dar margem para que o mundo aí fora venha falar da minha e da sua vida. Não. Temos que ser diferentes. As nossas vestes não podem estar manchadas. Não. Porque se isso acontecer, nós vamos perder a credibilidade para falar do nome de Jesus. Vamos perder. Há casos de pessoas no mundo que falam assim: para mim ser crente igual aquele dali, nunca. Para mim ser daquela igreja igual aquele irmão ali, misericórdia, jamais. Aí você pergunta para ele: mas por quê? Rapaz, eu conheço a vida desse camarada, eu sei quem é. O que mais eu ouço na casa dele é palavrão, é mentiroso, é mal pagador. Rapaz, eu conheço. Se for para mim ser crente desse jeito, eu prefiro não ser. Irmãos, isso é horroroso. Isso é horroroso. Isso mancha a imagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, dar margem para que o mundo venha falar de nós. Não. Nós, como igreja, na sociedade, nós temos que ser irrepreensíveis, irmãos. Vigiar com a nossa vida, com aquilo que nós falamos, irmãos. Irmãos, nós não podemos brincar de servir a Deus. Não é tempo de brincarmos de servir a Deus. Não. Não é tempo de brincarmos com a nossa salvação. Não. Nós temos que ser crentes de verdade. Crentes comprometidos com Deus. Crentes que têm compromisso com a palavra de Deus. É assim que nós precisamos ser. Crentes irrepreensíveis nessa sociedade. A igreja tem que ser irrepreensível. A nossa igreja tem que ser diferente. O mundo tem que passar, o homem tem que passar lá fora e falar: aquela igreja ali eu respeito. Aquela igreja ali tem homem e mulher de Deus. Aquela igreja ali eu nunca ouvi falar alguma coisa daquela igreja. Aquela igreja tem homem e mulher de oração. Eu passo na frente daquela igreja, o pastor está orando, os irmãos estão de joelho, estão orando, estão falando com Deus deles. Os irmãos daquela igreja ali, eu nunca ouvi falar uma deles, não tinha. Aquela igreja ali eu respeito. Agora, aquela dali, aquela outra. Irmãos, isso é triste, irmãos. É triste. Isso mancha a imagem do Evangelho da igreja. Mas na sociedade, irmãos, temos que ser irrepreensíveis. Porque se nós não formos irrepreensíveis, vamos perder a credibilidade. No dia que alguém for falar de Jesus, o pecador falar: o quê? Você está me ensinando, falando para mim que eu tenho que
falar a verdade. Mas como é que você quer que eu fale a verdade se você é mentiroso? Você é mentiroso. Como é que você quer que eu sirva a esse seu Deus? Como que você quer que eu sirva a esse seu Deus? Que eu viva uma vida santa se você não é santo, rapaz? Você tem uma boca porca. Te conheço. Como? Vai lavar sua cara. Rapaz, vai. Primeiro você tem que mudar para depois você querer mudar as pessoas. Isso que você chama de igreja, é isso? Você chama de igreja? Irmãos, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer conosco, com a nossa igreja. Isso não pode acontecer. Temos que ser irrepreensíveis. A igreja, ela tem que, na sociedade, ela não pode ser insensível aos sofrimentos e catástrofes que atingem a humanidade. Não. Nós não podemos ver os problemas acontecendo, mesmo sabendo que algumas medidas devem ser tomadas pelo poder público, e não fazer nada. Não. A igreja, ela não pode ser uma igreja insensível. Ou seja, ela vê os problemas do bairro, mas ela não está nem aí. Ela pode ver aqui pode estar caindo nas casas, pode ter acontecido uma tragédia, uma catástrofe, pode ter acontecido um problema. Aí a igreja fala o quê? Não é comigo, não é com a minha igreja, eu não estou nem aí. Irmãos, a igreja não pode ser assim. A igreja, ela não pode ser insensível diante dos problemas que atingem a humanidade. Ela tem que, de alguma forma, oferecer ajuda à sociedade. Como que ela pode ajudar? Através das campanhas sociais, irmãos. A igreja pode ajudar através de campanhas sociais. Ela pode, de alguma forma, oferecer algum tipo de ajuda. Mas ela não pode ser insensível. Ela não pode ver os problemas e fingir que não é com ela. Por quê? Porque ela está inserida na sociedade. Vocês estão lembrados quando eu falei? A igreja, ela tem que estar inserida na sociedade. Então, se ela está inserida na sociedade, ela faz parte dos problemas da sociedade. Se ela está inserida na sociedade, ela faz parte dos problemas da sociedade. Ela não pode fingir que não está acontecendo nada com ela. Quando ela vê um problema acontecendo, ela tem que oferecer algum tipo de ajuda, porque ela está na sociedade. Ela não pode ser insensível, fingir que não é com ela, porque senão o mundo vai dizer o quê? Rapaz, você viu o que aconteceu? Rapaz, aconteceu uma tragédia assim, assim, assado no bairro e tal. Rapaz, e o que essa igreja aí fez? Fez nada. É mesmo. Rapaz, a igreja, nada, nem água, uma coisa, fez nada. O que vai acontecer, irmãos? Como é que o mundo, os vizinhos vão pensar de nós? Não, essa igreja aí se isola. Essa igreja aí, ela acha que ela vive no mundo dela. Agora, quando a igreja, diante dos problemas da sociedade, ela oferece ajuda, o que o mundo vai dizer lá fora? Rapaz, essa igreja, você viu? Rapaz, teve um problema ali, a igreja se mobilizou, rapaz, foi um monte de irmãs, sabe, o pastor, e eles foram lá, e ofereceram ajuda, e trabalharam, e se envolveram, rapaz, e ajudaram. Nossa, que bonito, né? As pessoas vão dizer, que bonito, a atitude dessa igreja, que coisa bonita. Rapaz, eu vou ser dessa igreja também. Rapaz, essa igreja realmente, ela prega o amor ao próximo. Não foi nem com ela que aconteceu com as pessoas que congregam lá. Foram com outras pessoas, mas eles foram lá e ajudaram. Essa igreja é diferente.
É assim que deve ser a nossa igreja, irmãos. Uma igreja que se envolve, uma igreja irrepreensível, que não dá motivo para o mundo, para o pecador falar de nós. E uma igreja que sente os problemas da sociedade e oferece a ajuda necessária. Isso é igreja. Amém, irmãos? Está dando para entender, irmãos? Amém? Então vamos continuar. Vamos falar da proteção que a igreja pode oferecer para a sociedade. Então, no capítulo 1, nós falamos aqui sobre a definição de sociedade, falamos da vida de Jesus em sociedade e a forma como a igreja convive em sociedade. Agora, nós vamos falar nesse capítulo 2 sobre os tipos de proteção. A igreja ela pode proteger a sociedade, né? O que é importante nós frisarmos aqui, que esse tipo de proteção que a igreja oferece à sociedade não é uma proteção no sentido de manter a ordem, uma proteção policial, né? Às vezes você está pensando, o pastor está falando a proteção que a igreja oferece para a sociedade. Mas como que a igreja protege a sociedade? Eu não estou entendendo o que o pastor está querendo dizer. Eu vou te explicar. Essa proteção não é que a igreja vai fazer o trabalho de polícia. Não é isso. Não é que a igreja vai manter a ordem, prender, fazer segurança. Não é isso que eu estou falando. Não é nesse sentido. A igreja ela pode proteger a sociedade do modo espiritual. E como que isso ocorre? Isso ocorre de 3 formas. Primeiro, através da oração, conforme está registrado em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Nesse texto, Paulo ele vai dizer o quê? Ele vai exortar a igreja de Cristo a orar por todos os homens. E principalmente por quem, meus irmãos? Vocês que lêem a Bíblia. Paulo vai dizer para a igreja orar por todos os homens. E principalmente, nós temos que orar por quem? Pelas autoridades constituídas. A fim de quê? A fim de que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Note. Então, você, nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos a obrigação, o dever de orarmos por todos os homens, por todos, e também de orarmos pelas autoridades constituídas. E quem são as autoridades constituídas, meus irmãos? São os nossos governantes, os vereadores, os prefeitos, os governadores, os deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República. Esses são as autoridades constituídas. Então, eu e você como igreja, nós temos que orar pela vida dos nossos governantes, para que nós venhamos ter o quê? Uma vida tranquila e sossegada. Temos que orar pelo nosso país, para que Jesus venha trazer a paz e a sua bênção sobre a nossa nação. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou pelas autoridades constituídas? Qual foi a última vez que você orou pelo prefeito de Guarulhos? Pelo governador do estado de São Paulo? Pelo presidente da República? Pelos vereadores, deputados, senadores? Qual foi, meu irmão? Você nem lembra. Mas Paulo vai dizer a Timóteo que nós temos que orar pelas autoridades. Aí, meus irmãos, às vezes nós não entendemos por que tantas coisas acontecem no nosso município, no nosso estado e na nossa nação, por conta das decisões dos governantes
decisões que não são pautadas nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Por quê? Às vezes é porque nós não estamos orando para que Deus venha iluminá-los e impedir que eles venham tomar essas decisões que vêm ofender a família cristã e os princípios do cristianismo. Por isso, igreja, nós temos a obrigação de orar pelas autoridades constituídas. A igreja em sociedade, ela pode proteger a sociedade orando. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A rainha da Inglaterra, uma vez perguntaram para ela, irmã Maria, o que ela tinha mais medo? O que ela tinha mais medo? Ela falou assim: eu não tenho medo de nenhum exército do mundo. Não. Eu não tenho medo das maiores potências mundiais, das armas bélicas, dos exércitos. Eu não tenho medo. Meu maior medo é quando eu vejo um crente de joelho orando. Meu maior medo é ver um crente de joelho falando com Deus. Aí eu fico com medo. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Meu irmão, a sua oração, ela tem poder. Irmãos, Jesus, ele pode transformar vidas. Jesus pode fazer milagres através de uma oração. Não existe oração vazia, oração que Deus não ouve. Não. Todas as orações Deus ouve. E eu creio no poder da oração. Eu creio no milagre. Eu creio que Deus opera milagre. Meu irmão, o Deus que eu sirvo, ele não é um Deus que só operava milagre no passado. O Jesus que eu sirvo não era um Jesus que só realizava maravilhas no passado. Não. Ele ainda opera milagre. Eu creio. E eu oro a Deus por isso. E você também deve orar. Buscar Deus. Porque quando você está de joelho, meu irmão, o diabo treme. O diabo treme quando você está de joelho e quando você fala o nome de Jesus. Irmãos, nós não sabemos o poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, ele tem poder. Um poder que nós não imaginamos. Nós não sabemos o tamanho do poder que há no nome de Jesus. Jesus vai dizer em Lucas 1,37: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você crê, meu irmão? Está pedindo oração? Crê? Então receba. Se você crê, então receba. Então nós temos que orar pela sociedade, proteger a sociedade através das nossas orações. Então os irmãos, as irmãs, em suas orações, lembre-se das autoridades constituídas. Segunda forma de protegermos a sociedade, através dos conselhos divinos. Nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 7, que haviam reis que buscavam os profetas para receber orientações, pois eles sabiam que Deus, ele tinha o melhor para a sociedade. Esses reis, eles buscavam os profetas para ouvir os seus conselhos, para ouvir dos profetas o que eles tinham para falar para eles, da parte de Deus. Então, meus irmãos, nós também temos autoridade. Deus nos deu autoridade para nós aconselharmos. Então, que nós venhamos orar a Deus para que o Senhor venha levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo e com a sabedoria celestial para aconselhar a sociedade. Tem pessoas que vai perguntar, pedir um conselho, prefere pedir um conselho para um crente. Não, eu vou pedir um conselho para esse crente aqui. Por quê? A
Rapaz, você pode me ajudar que eu estou com um problema assim, assim, assado. Rapaz, eu já falei com tantas pessoas, mas eu vejo que você é uma mulher diferente. Eu vejo que você é um homem diferente. Eu vejo isso em você. Você pode me dar um conselho? O que você acha? Você como um crente, um servo, uma serva de Deus, qual é o conselho que você me dá referente a esse assunto? O que o seu Deus fala para você falar para mim? Não, já pensou, irmão? Coisa maravilhosa. Isso só acontece na nossa vida, irmãos, quando nós damos exemplo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aí as pessoas vão nos procurar para ouvir conselho. Pastor, me ajuda, pastor. Pode falar, meu irmão. Pastor, estou passando a situação assim. O que o senhor me diz? Aí o pastor, o irmão ou a irmã, que vive uma vida de oração, que ora a Deus, que não brinca de orar não, mas que vive uma vida de oração, que lê a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, esse livro vem aqui, aí o Espírito Santo vai dar uma palavra, e o homem e a mulher de Deus vai dizer a palavra, vai dar o conselho, com base na orientação de Deus. Mas isso só acontece quando nós temos uma vida no altar. E quando nós andamos assim, de joelhos. Quando isso acontece, irmãos, aí as pessoas vão nos procurar para ouvir conselhos. E no momento que você vai aconselhar alguém, você anuncia a palavra de Deus, fala de Jesus. A terceira forma de protegermos a sociedade é por meio do quê? Dos valores cristãos. Primeiro, através da oração. Segundo, através de conselhos divinos. E a terceira forma de nós protegermos, da igreja proteger a sociedade, é através dos valores cristãos. E como que nós devemos fazer isso? Preservando os valores cristãos que nos são ensinados pela palavra de Deus. Porque nós sabemos que essa sociedade, irmãos, que nós vivemos, ela vive princípios de degradação. Sabe? É problema de aborto, problemas de diversas naturezas. Então as pessoas perderam os valores. Então a igreja, ela preserva os valores cristãos. Ela preserva aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos falar para o homem pecador. Podemos falar para a sociedade, para preservar aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque já chegou o nosso tempo e nós vamos ter que concluir a nossa mensagem nessa noite. Amém? Os irmãos conseguiram entender a palavra de Deus? Bem, irmã Maria, irmã Noemi, irmão? Sim? Glória a Deus. Que bom. Fico feliz que os irmãos conseguiram entender a palavra de Deus. Então que venhamos, irmãos, ser uma igreja que faz a diferença nessa sociedade. Que venhamos ser uma igreja que faz a diferença na sociedade. Uma igreja como agente transformadora. Uma igreja diferente. Uma igreja que é sal da terra e luz do mundo. É essa a igreja do Senhor Jesus Cristo. É essa igreja que Jesus irá voltar para buscar. Eu costumo dizer que existem muitas igrejas por aí afora. Muitas igrejas. Hoje em dia existem igrejas a gosto do freguês. Existe a igreja, para você ter uma noção, foi fundado, se eu não me engano, na Colômbia, a Igreja do Diabo. Você já ouviu falar nisso? Igreja do Diabo.
Lá no centro de São Paulo tem uma igreja dos gays, das lésbicas, dos travestis. Existe igreja de todo tipo, meus irmãos, de todo tipo. Mas a igreja do arrebatamento, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é uma igreja diferente. Ela é uma igreja que tem a marca do sangue do Cordeiro. Ela não é mais uma igreja, ela é a igreja de Jesus. Ela tem compromisso com Deus. Ela tem compromisso de glorificar o nome de Jesus. É assim que é a igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que ser essa igreja, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, e não mais uma igreja como existe por aí afora, tá? Então, assim que nós devemos ser, que possamos preservar os princípios impostos pela palavra de Deus. Amém?